Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área, tá? Hoje, 3 de agosto de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Biologia. E aí, preparado para as atividades de hoje? Na aula de hoje, turma, a gente vai fazer uma revisão de tudo que o professor trabalhou ao longo da terceira unidade, tá certo? De modo que a gente possa revisar todo o conteúdo, beleza? E aí, ao final, a gente vai fazer a atividade no Google Formulário, tá? Então vamos lá, turma. Hoje vamos fazer a revisão dos assuntos, mais especificamente sobre origem da vida e bioenergética, frisando na questão da fermentação, respiração aeróbia e fotossíntese, tá? Origem da vida. Quando falamos de origem da vida, a gente já viu de diversas maneiras que existem diversas teorias. Estamos falando com base na ciência. Então, a ciência acredita bastante nas teorias levantadas por Haldane. Então, na década de 1920, Alexander Ivanovich Oparin e John B.S. Haldane, que é Oparin e Haldane, trabalhando de forma independente, tentavam explicar dos fatos que mais intrigam a humanidade. Como surgiu a vida na Terra? E aí? Então, análises de fósseis mostraram que os primeiros micro-organismos viveram há cerca de 3,5 bilhões de anos. Mas como eles surgiram? As ideias de Oparin e Haldane surgiram na tentativa de responder essas questões. Suas hipóteses puderam ser testadas e replicadas em laboratório, como fizeram Stanley Miller e Haroldo Urey na década de 1950, tá? Ao lado vocês observam aí uma ilustração de como possivelmente era essa terra primitiva, que era cheia de larvas, e caía muito meteorito, muito meteoro, Então, conforme essa lava ia saindo e a chuva intensa ia gerando os gases, e depois de milhões de anos chovendo, foi que começou a resfriar a terra e aí os organismos começaram a se desenvolver. Esse foi um processo que, segundo Oparin e Haldane, durou milhões de anos, turma. Estima-se que durou mais de 3,5 bilhões de anos. Então, assim, todo o processo, todo o planeta Terra que a gente conhece hoje, ele passou por um processo de transformação e passa, porque é constante, e que vai evoluindo ao longo do tempo. Tanto o planeta Terra, como as espécies, como os organismos. Bioenergética e fermentação. Fermentação é um processo realizado por alguns organismos para a obtenção de energia. Esse ocorre na ausência de oxigênio e também não apresenta cadeia receptora de elétrons, como ocorre na respiração anaeróbica, tá? Então, assim, turma, o que acontece? Assim que a Terra surgiu, já tinha o gás oxigênio? Não. Então, professor, como é que os organismos naquela época sobreviviam? Através da geração da energia que ocorria pelo processo de fermentação. Então, podemos dizer que a primeira forma de vida surgiu com base na fermentação, o processo de fermentação. Hoje nós conhecemos temos dois tipos de fermentação, tá, turma? A fermentação alcoólica e a fermentação láctea. A fermentação alcoólica, ela é basicamente o seguinte: ela está presente nas bebidas e que levam vários tempos para que chegue no sabor característico, como exemplo, o vinho, a cerveja, dentre outros, tá? Passa por esse processo, tá ok? Na fermentação láctea, já vem pela questão da lactose, que é o açúcar presente no sangue, tá? No leite, tá, turma? Lactose é o açúcar presente no leite, beleza? Então, professor, como assim? Dê exemplo de uma fermentação láctea. Nós temos o Danone, nós temos o iogurte, nós temos a manteiga de gado, digamos assim, temos a coalhada, que é tradicional aqui na região nossa,
nós temos o requeijão, o queijo coalho, o queijo disso, o queijo daquilo, tudo passa por esse processo de fermentação, que é conhecido como fermentação láctea, tá? Depois desse processo de fermentação e com essa questão de chover e resfriar e gerar esses gases, foi surgindo as plantas, foi surgindo outros organismos, então começou a aparecer a fonte de energia, né, digamos assim, uma fonte de vida, uma das fontes de vida dos seres vivos, que é o ar, respiração aeróbica. O que é respiração aeróbica? Nada mais é do que a necessidade do oxigênio para poder respirar. Então, assim, resumindo o que está aqui no slide, quando o oxigênio começou a aparecer no planeta Terra, turma, o ecossistema daquela época, da Terra primitiva, automaticamente obrigava aqueles organismos a se adaptar à presença desse novo gás, que no caso é o oxigênio. Então, os animais, os micro-organismos, os seres que ali já habitavam, os seres primitivos, eles tinham que se adaptar a essa realidade. Aqueles que não conseguiram adaptar, que ainda ficaram ali estacionados no processo de fermentação, eles infelizmente não resistiram e morreram de certa forma. Então, vários organismos, segundo a ciência, morreram no processo de criação desse gás oxigênio no planeta Terra, tá? Então, o processo de respiração aeróbica dá início à questão do oxigênio no nosso planeta, que existe até hoje. Se você está aí sentado assistindo esse vídeo, como eu falei no dia da aula, se você ainda está de pé, se você está indo para a escola, no caso do pessoal presencial, e está respirando, é por conta do oxigênio, por conta principalmente da fotossíntese, que é o que a gente vai ver agora. Fotossíntese, turma. Esse é o processo que dá vida, é o processo que faz com que a gente tenha energias, com que a gente sobrevive, que é a questão da produção do oxigênio, tá? Então, fotossíntese. A fotossíntese, termo que significa síntese utilizando a luz. É geralmente definida como o processo pelo qual um organismo consegue obter seu alimento. Esse processo é realizado graças à energia solar, que é capturada e transformada em energia química e ocorre em tecidos ricos em cloroplastos, sendo um dos tecidos mais ativos e parênquima clorofiliano, desculpa aí, turma, encontrado nas folhas. Ou seja, se nós bem soubéssemos, a gente valorizava cada árvore que existe no planeta Terra, porque é graças a elas que respiramos. Professor, como assim e por quê? Pela fotossíntese, turma. Há uma troca de favores entre nós, seres humanos, e as árvores que fazem esse processo, né? As plantas. Como assim? As plantas absorvem a água através de suas raízes, leva pelo caule, pelo tronco, o caule leva até as folhas, que capta a luz do sol e capta também o CO2, né? Digamos assim, o ozônio, que é o que a gente emite quando a gente expira, né? A gente respira, puxa o ar, puxa o oxigênio. Quando a gente expira, vai só o ozônio. Esse ozônio que colocamos para fora, não só nós, seres vivos, mas diversos outros elementos, é capturado pela planta no processo de fotossíntese, juntamente com a luz solar, juntamente com a água, forma ali o processo de glicose, que é a alimentação da planta, não é? E dali ela libera oxigênio, ou seja, ela troca. Ela pega o ozônio que a gente emite, entendeu? E aí, aliás, o gás carbônico, desculpa, turma. E aí transforma em oxigênio, que serve para nós. A gente pega esse oxigênio, joga dentro do corpo e põe para fora novamente, e aí fica esse cruzeiro diário, tá? Então, infelizmente hoje é uma realidade triste ver tantas árvores sendo desmatadas, tantas florestas, aliás, sendo desmatadas, sabendo que é uma das nossas maiores riquezas naturais. Eu espero, turma, que vocês tenham conseguido compreender, mesmo que de forma breve, toda essa trajetória da origem da vida, o processo de fermentação, de respiração aeróbica, que é o aparecimento do oxigênio no planeta Terra, o processo de fotossíntese, que é o que dá vida para a gente hoje, tá? Então, isso tudo
segundo a ciência, é o que mantém a vida de pé, tá? E que, infelizmente, em decorrência da falta de compreensão do ser humano, estamos colocando em risco. A gente vê aí diversas situações ambientais tão desagradáveis como desmatamento, poluição de rios, enfim, de tudo isso acaba interferindo no processo da geração da vida, não só de nós seres humanos, mas também dos animais irracionais, enfim, toda a forma de vida que existe no planeta. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é bem simples, como a gente faz todo final de unidade, beleza? Iria estar enviando para vocês, junto à atividade, junto ao vídeo, um link do Google Formulário, ao qual vocês irão responder algumas questões voltadas para o assunto que foi trabalhado. Beleza, turma? Não tem nenhuma diferença, é a mesma coisa, tá? Vocês entram no link do Google Formulário, tem algumas questões de marcar, outras de pessoais, enfim, e aí vocês irão responder com base no que foi estudado nessa terceira unidade. Na aula de hoje, teremos a oportunidade de rever todos os assuntos que foram abordados na terceira unidade, né? Falamos sobre a origem da vida, sobre fotossíntese, sobre respiração aeróbica, tá? Enfim, depois vocês foram orientados sobre a atividade que é responder, aliás, ao formulário que eu encaminharei juntamente com a videoaula, beleza? Então assim, turma, por hoje é só, tá? Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima atividade. Qualquer dúvida, procure o professor que eu vou dar um jeitinho de estar respondendo vocês. Relembrando para os atrasadinhos que a unidade finaliza no dia 6 de agosto, tá? E eu estarei recebendo as atividades até o dia 6 de agosto, beleza? Passou dessa data, o que se referia à terceira unidade, infelizmente eu não estarei recebendo. Até lá, tudo que você puder mandar, estarei analisando, avaliando e revendo algumas situações no privado com cada um de vocês. Beleza? Valeu!